A gente pode começar dizendo que a doença do refluxo gastroesofágico é uma doença de grande prevalência na população. Entre 15% e 20% das pessoas no Brasil têm doença do refluxo gastroesofágico com variação na sua intensidade, no número de episódios de refluxo que tem ao longo de um dia, ou de uma semana, ou de um mês. Mas, de qualquer forma, é um problema de saúde pública com grande prevalência, como é, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, como é, por exemplo, o diabetes mellitus. Tá? A doença do refluxo normalmente se manifesta através de sintomas como azia, que é uma sensação de queimação atrás do osso do peito, e regurgitação, que as pessoas manifestam como aquela sensação de um líquido que volta do estômago em direção à boca, às vezes até com conteúdo alimentar. Esses são os principais sintomas da doença do refluxo. Normalmente é uma doença progressiva, que costuma surgir na faixa aí dos 20, 30 anos e pode perdurar 30, 40, 50 anos de doença progressiva se não se tomar nenhuma medida de tratamento. O diagnóstico, além dos sintomas, costuma ser realizado através de uma endoscopia digestiva alta, que mostra os achados de lesões no esôfago decorrentes do ácido que sobe do estômago para o esôfago. O diagnóstico de certeza da doença do refluxo muitas vezes é difícil, tanto pelos sintomas como pela endoscopia, então nós temos outros exames complementares que nos ajudam nesse diagnóstico, como a manometria esofágica e a pH-metria esofágica de 24 horas, que são exames bem específicos, mas que nos ajudam muito, como eu já comentei, no diagnóstico dessa doença. A maior parte dos pacientes, eu diria que 3 em cada 4 pacientes vão tratar muito bem a doença do refluxo com o uso de medicações. Medicações do tipo bloqueadores de bomba de prótons, muito conhecidos no mercado como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol são os mais frequentemente utilizados. Esses 25% restantes dos pacientes que não conseguem controlar a sua doença com a medicação vão ter que ter outro tipo de opção terapêutica para resolver o problema do seu refluxo. A outra opção terapêutica bastante utilizada é o tratamento cirúrgico, principalmente naqueles pacientes que têm hérnia de hiato associada. Que a hérnia de hiato, ela produz um dano numa válvula que tem no final do esôfago e propicia um refluxo muito mais intenso que os remédios normalmente não conseguem controlar. É uma cirurgia feita por laparoscopia, minimamente invasiva, normalmente em torno de 1 hora e meia de procedimento, com uma internação em torno de 24, no máximo 48 horas de internação. É uma cirurgia bem consolidada no nosso meio já, tem pequenos efeitos colaterais, normalmente bem tolerados pelos pacientes. Uma nova opção terapêutica que surgiu mais recentemente é o marcapasso do esfíncter esofágico inferior, que é um tratamento através de um estímulo do esfíncter, dessa válvula do esôfago, feito também por laparoscopia, mas menos invasivo do que a fundoplicatura, e que tem a capacidade de fazer com que esse esfíncter volte a ter uma pressão adequada e dessa forma controlar o refluxo gastroesofágico. Já existem estudos com esse equipamento com 4 anos de segmento, mostrando um controle muito efetivo do refluxo ácido esôfago. Então, resumidamente, em termos de tratamento, a gente pode dizer que nós temos a maior parte dos pacientes, 3 em cada 4, tomando medicação, um número menor de pacientes que têm doença mais avançada que precisam construir uma nova válvula por laparoscopia, e entre esses dois, um número razoável de pacientes que não querem mais ficar usando medicação para o resto da vida, mas ainda não têm doença tão grave a ponto de precisar fazer uma válvula, que são aqueles que serão candidatos a esse novo tratamento do marcapasso de esfíncter esofágico inferior.